Olá, queridos amigos, se aqui nos encontramos mais uma vez, damos valor àquilo que nos é oferecido, a Palavra de Deus, permanecemos nesta Palavra. Que todos que aqui acompanham tenham um ótimo e abençoado culto no Senhor, crescendo no amor e na fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E assim cantamos o primeiro hino. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus, o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o Santo Evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Nós pedimos que o bondoso Deus venha habitar conosco neste momento em que nos reunimos como povo de Deus em culto e louvor a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Teu nome, ó Senhor, bondoso Deus e Pai, que aqui estamos para Te louvar e Te agradecer. Nesta comunhão com os irmãos e irmãs, queremos ouvir a Tua palavra e fortalecer a nossa fé. Abençoa a cada um de nós, abençoa o nosso culto. Amém. Estimados irmãos, fomos chamados à fé em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Entretanto, nem sempre fomos fiéis a Deus, fomos filhos obedientes a Deus. Muitas vezes desobedecemos à vontade de Deus e nos desviamos dos caminhos do Senhor. Esquecemos de seguir aquilo que Ele queria para que nós seguíssemos como filhos de Deus, a sua santa vontade. Neste momento, reconhecemos os nossos pecados, tantos que lembramos e tantos que nós não lembramos, em sincero arrependimento ao nosso Deus. Oramos. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos Teus caminhos, seguimos os desejos do nosso próprio coração, ofendemos a Tua santa vontade, deixamos de fazer aquelas coisas que nos ordenaste e fizemos exatamente o que não deveríamos fazer. Estamos doentes em nossa vida espiritual. Por isso te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa aos que confessam os seus pecados. Renova-nos com o Teu Espírito Santo conforme as promessas de Jesus, o nosso Salvador. Por amor dele que pedimos, concede que vivemos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do Teu santo nome, através deste perdão dado a cada um de nós. Ó Senhor e Salvador Jesus. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a misericórdia e a graça de Deus. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Amém. Trazemos aqui também a leitura do Salmo, o último Salmo da Sagrada Escritura, o Salmo de número 150, que nos diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto, com pratos sonoros, todos os seres vivos, louve o Senhor.
Aleluia. Louvemos ao nosso Deus, diz o Salmo, neste momento. Também trazemos neste momento a leitura da epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11, que nos diz assim: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus, mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Até aqui a leitura da epístola. E assim nós cantamos o próximo hino. O mundo é teu, Senhor, quão grato é perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalha percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, queres tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Trazemos também a leitura do Santo Evangelho, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até o versículo 8, que nos fala a respeito de Jesus, a videira verdadeira. Diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado.
Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando ele está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela, quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos aquilo que nós cremos a respeito do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio no Deus vivo, Pai de toda a humanidade, que cria e sustenta o universo em poder e amor. Creio em Jesus Cristo, Deus encarnado na terra, que nos revelou por suas palavras e atos, pelo seu sofrimento, pela sua vitória sobre a morte, como é o nosso Deus e como a vida humana deve ser. Creio que o Espírito Santo de Deus está conosco, agora e sempre, e que podemos experimentá-lo na oração, no perdão, na palavra, nos sacramentos, na comunhão da Igreja e em tudo o que fazemos. Amém. E assim louvamos ao nosso Deus cantando o próximo hino. Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Volta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Filho e Espírito Santo, venha nos acompanhar neste momento, hoje e sempre. Amém. O texto de hoje do Santo Evangelho, em que nos fala a respeito da videira verdadeira, esta videira verdadeira que nos quer trazer a verdadeira vida, a vida eterna, essa vida que dura para sempre, é um de tantos textos bonitos que nos falam o próprio Jesus, nos trazendo comparações para falar a respeito de si próprio e para falar a respeito da vida de cada um de nós. Assim aconteceu no final de semana passado, quando nós lembrávamos a figura do bom pastor Jesus e nós, como as suas ovelhas, que seguimos, ouvimos a voz do bom pastor. Hoje não é diferente quando nos fala a respeito do lavrador ou o agricultor, que é o nosso Pai Celeste, ou a videira, o próprio Jesus Cristo, os ramos, que somos nós, e assim, ligados à videira verdadeira, podemos, ou a parreira, poderíamos dizer assim, podemos vir a dar frutos. Para todos nós que cremos,
nós cremos que fomos ligados à verdadeira vida, à videira verdadeira, quando nós fomos colocados na fé através do santo batismo e permanecemos nessa fé até o presente momento, e assim seguimos a nossa vida. Uma palavra interessante para isso se chama justificação. Nós fomos justificados, Jesus Cristo se fez justiça, pagou o que nós deveríamos ter pago para que nós pudéssemos ter essa vida verdadeira. Por isso, nós somos justificados, nós nos revestimos de Cristo e agora o pecado, o diabo, a nossa carne, nenhum desses mais tem poder. E assim, justificados, nós somos convidados a viver essa vida. E viver essa vida, ou estar ligado à videira verdadeira, é dar frutos. Como galhos ligados à videira verdadeira, nós assim podemos dar frutos. E esta é uma palavrinha que também se diz santificação, ou seja, vivermos como santos naquilo que nós cremos, procurar agir de acordo com aquilo que nós conhecemos, viver em amor, assim como o texto de João hoje brilhantemente também nos falou. Somos justificados e também somos santificados. Somos convidados a viver isso na nossa vida. Não quer dizer que nós não vamos errar. Nós vamos continuar ainda pecadores. E Lutero vai falar de uma forma muito bonita a respeito disso. Simultaneamente justos ou simultaneamente perdoados, justificados, mas simultaneamente pecadores. Somos pecadores e vamos errar. A luta é contra isso, é que nós não sigamos neste caminho, nós procuremos andar como santos. E essa história é interessante, né? Se a gente perguntar o que são os santos, nós não adoramos e louvamos a imagem, a santos, porque lembramos do que diz lá o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Adoramos somente a Deus. Quando falamos a respeito da comunhão dos santos, e assim nós falamos no credo apostólico, falamos a respeito daquilo que nós cremos, quando se reúnem todos os santos em louvor e adoração ao nosso Deus. E aqui nos remete que todos nós somos santos. E quando foi feita esta pergunta para uma criança, a respeito de quem eram os santos, uma criança, de uma forma muito bonita, respondeu dizendo assim: os santos são aqueles que resplandecem a luz. Ela estava lembrando do vitral da igreja, que é muito lindo e muito bonito, né? Mas aqui está uma grande verdade. Os santos são aqueles que resplandecem a luz, que é o próprio Cristo Jesus, aqueles que estão ligados à videira, aqueles que dão frutos. Estes são os santos. E 1 Pedro diz algo muito bonito lá no capítulo 1, versículos 13 até o versículo 16, diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, antes nós não sabíamos, agora nós sabemos, nós conhecemos aquilo que é o certo, a santa vontade de Deus. Não se deixem ser dominados por isso. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Procurar estar ligado à videira, dar frutos e assim viver a nossa vida. É isso que Deus nos convida. É pena que sempre vai acontecer isto, sim, em nosso coração, uma luta, o nosso eu pecador, o pecado que está em nós, sempre lutando para nos colocar longe de Deus. E de novo o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos enche com a sua palavra, com seus meios da graça, nos apontando para nós andarmos no caminho e sermos santos.
E aqui lembramos de tantas coisas, os frutos da carne, né? E os frutos do Espírito. Aqui vamos lembrar neste momento os frutos da carne, ou seja, daquilo que nos conclama a desligar da videira, andar por outros caminhos. E Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, nos trazem isso dizendo assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Vejam aí a luta que nós temos dentro do nosso coração. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Somos convidados a fugir dessas coisas. Foge das impurezas, diz um outro texto do apóstolo Paulo também, e segue o reino de Deus. Foge dessas coisas. Não procure se desligar de Deus. Assim, nós somos conclamados a lutar contra isso e andar de acordo com aquilo que o Espírito de Deus quer para a nossa vida. E aqui repartimos quais são estas coisas. O versículo 22 e 23 nos fala: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. De novo, não é tão melhor andar com esses frutos, os frutos do Espírito, ou dar esses frutos, vivenciar esses frutos como ramos guiados na nossa vida? Pois bem, Deus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, sempre de novo nos conclama isso, a lutar, sermos santos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós conhecemos, vivendo esses frutos, dando esses frutos, assim como galhos ligados à videira verdadeira, para que não sejamos cortados, como diz o texto, e lançados no fogo eterno. Não, como justificados por Deus, através de Cristo Jesus, queremos viver uma vida santificada, que honre e engrandeça o nome do nosso bondoso Deus. E por isso, novamente, Jesus nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Permaneçamos na videira verdadeira, e assim poderemos seguir adiante, vivendo como filhos amados do bondoso Deus. Que Ele nos capacite e nos ajude a isso hoje e sempre. Amém. Nós oramos ao nosso bondoso Deus. Amado e eterno Deus, te agradecemos pelo teu cuidado em nossas vidas. Te pedimos que abençoe a cada um que aqui está a te ouvir neste momento, lembrando que possamos sempre permanecer em Ti, sendo guiados e abençoados por Ti. Nos fortalece nesse momento em que queremos sempre Te buscar através desses meios da graça, para que assim possamos dar frutos que Tu nos chamas, de amor, de alegria, de paz, de paciência, mansidão, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não deixe que as mazelas do mundo, a carne, o diabo,
todos os pecados que nos rodeiam nos distanciem daquilo que Tu queres para a nossa vida, que possamos sim, de novo, seguir este Teu bom caminho, permanecendo em Ti, para que no dia derradeiro possamos estar contigo nas moradas celestiais. Abençoa a todos que sofrem neste momento e que te pedem também. Aos aniversariantes que comemoram mais um ano de vida, protege e abençoa. Enfim, abençoa a cada um que aqui está, que te louva e que quer andar no teu caminho, dando frutos de amor e de graça para aqueles que rodeiam. Isto te pedimos, em nome por ordem de teu amado Filho Jesus Cristo, a videira verdadeira. Amém. Oramos também ao nosso Deus a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. E assim nos despedimos de todos os amigos que estiveram mais uma vez presentes nesta oportunidade de culto, convidando a compartilhar esta palavra, esta mensagem, para que mais e mais pessoas possam estar unidas com Cristo Jesus, permanecendo nesse seu amor, nesta sua graça, e assim viver neste mundo até o seu retorno, para vivenciarmos a vida verdadeira junto com Ele na eternidade no céu. Enquanto ficamos, agimos dessa forma, sendo pequenos ramos guiados, enxertados na videira que é Cristo Jesus e que assim dão frutos, anunciam esta graça, este amor àqueles que convivem. Um bom e abençoado dia a todos vocês, que o bondoso Deus guarde a cada um de vocês. E assim cantamos o hino final. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos